Treinador diz que o futuro do Charles do Bronx e do Ilia Topuria está nas mãos do Islam Makhachev, irmão. Deve ser porque o Charlinho perdeu para o Islam e no caso do Ilia Topuria, o Ilia Topuria acabou de pegar o paraquedas e ó, caiu de paraquedas, parceiro. Caiu de paraquedas na categoria peso leve do Ultimate. Abandonou o cinturão dele, Volkanovski e Diego Lopes. Se matem, meus amigos. Caiam na porrada. E aí, uma notícia aqui da Super Lutas diz o seguinte, rapaziada. Vamos ver se a gente concorda, se a gente entra em um consenso aí nos comentários, hein? Vamos ver, vamos ver. Treinador diz, eu não sei que treinador é esse, a gente vai descobrir junto, tô lendo junto com vocês. Pega a visão, calma lá. O futuro do Charles do Bronx e do Ilia Topuria está nas mãos do carrapatão Islam Makhachev. O brasileiro continua na briga para reaver cinturão dos leves do Ultimate. Nas mudanças de lutadores de categoria, como El Matador travam objetivo. Vamos ver qual que é da ideia, parceiro. Charles do Bronx aguarda ansiosamente para saber se ele fez o suficiente para lutar novamente pelo título dos leves. Vale lembrar que o nosso Charlinho teve uma luta parelha contra o Arman Tsarukyan. Por sua vez, o Arman Tsarukyan deu merda, se quebrou um dia antes do combate e não conseguiu disputar o cinturão com o Makhachev. E aí, o Dana White falou que o Tsarukyan ia voltar para a fila. No caso do Charles do Bronx, ele lutou mais uma vez com o Michael Chandler e venceu. Venceu o Michael Chandler mais uma vez. E aí, tá bom? Ou quer mais? Será que é suficiente para poder fazer aí um title shot de novo contra o Carrapatão Branco? Não sei. Enfim, ele aguarda ansiosamente para saber se fez o suficiente para lutar novamente pelo título dos leves, que perdeu para o Islam Makhachev. Pois é, cara. Inclusive, velho, isso me faz lembrar aquele lance de peso que tiraram o cinturão do Charlinho. Se eu não me engano, valia só pro Justin Gaethje, não é isso? Era Justin Gaethje e Charles do Bronx. Aí o Charles ficou tantas gramas acima, perdeu. Eu acho que é isso aí mesmo. Há muitos fatores que, fora do seu controle, que precisam ser resolvidos primeiro, de acordo com o seu treinador Diego Lima. Ou seja, o Diego Lima tá falando que tem algumas coisas, tem algumas pontas soltas que o Charlinho precisa resolver antes de fazer aí esse title shot novamente. Em entrevista para ABC MMA, Lima, o Diego Lima compartilhou um pouco sobre como foi negociar uma disputa de título com o UFC e o campeão Islam Makhachev. O futuro do Charles e do Topuria está na mão do Makhachev, está nas mãos do Makhachev, porque ele disse em muitas ocasiões que queria subir para o meio médio. Ele não quer ir para o médio, aqui até o Diego Lima fala a mesma coisa que eu ia falar agora, acabei de ler aqui, ó, mas acho que ele não vai subir para lutar contra o Belal Muhammad, porque eles são amigos e treinaram juntos. Sim, ele falou que não vai, né? Parece que ele vai direto pro Duplessis. Só que o Dana White tá dando aquela afinadinha de leve, sabe? Dana White tá dando aquela regada, tá falando que se ele quiser ir pro meio médio, ele até deixa. Inclusive, eu acho que eu fiz um vídeo sobre isso. Dana White afirmou que se o Islam Makhachev quiser ir pro meio médio, ele libera. Agora, pro médio, não, porque são águas das profundezas desconhecidas. Então, eu acho que não vai deixar. E até mesmo porque eles são amigos ali e provavelmente vai querer ir logo pro Duplessis. Enfim, se Belal continuar campeão e ele ficar nos leves, ao mesmo tempo, o Topuria não abriu mão do título dos penas sem algum comprometimento. Ou seja, porra, é óbvio. Isso aí é mais do que óbvio, né? Sem alguma negociação avançada. Será que o Topuria abriu mão do cinturão já tendo algo, como que eu posso dizer, algo engatilhado pelos backstage? Não sei. Será, velho? Será que o maluco ia falar que pega o meu ouro aí, joga pra ele aos leões aí, sem ter nada, sem ter um plano B, velho? Não sei. Vamos ver qual que é da ideia. E aí o Diego Lima continuou falando aqui, ó. Acho que o Topuria só vai subir pra lutar pelo cinturão com uma boa negociação. O empresário do Topuria deve ter algo pendente com o UFC, disse o treinador. Isso deixa o time do Bronx travado, esperando para ver se o campeão dos meio-médios até 77 quilos, Belal Muhammad, vencerá o Jack Della Maddalena no UFC 315 em maio, porque é daí que a gente vai ter o desenrolar desse capítulo. E aí diz o seguinte: tudo está girando em torno do Makhachev. Se o Belal não vencer a luta em maio,
teria uma chance de subir uma categoria de peso e ficaremos como Topuria versus o Charles. Mas se o Belal vencer, ele vai se manter ali, né? E o Islam vai ficar no peso leve. E aí tem que ver qual que vai ser a ideia do UFC. E se seria o Topuria versus o Charles ou se seria o Charles versus o Islam. Porque depende de dois fatores. O UFC e o próprio Macaxeira. É verdade, isso é verdade, isso é verdade. O Macaxeira já deu uma entrevista pro Daniel Cormier, né? E falou, pô, eu não fico tão empolgado de lutar contra o Charles, eu já venci ele, já venci o outro também, enfim. É complicado. Saber quem lutará contra quem neste triângulo será um pouco mais complicado, explicou o Diego Lima. E aí tem uma pauta que diz o seguinte, cinturão BMF. Provavelmente vai falar aqui da luta com o Max Holloway, que seria muito interessante, meu irmão. Na moral, Max Holloway é o detentor do cinturão BMF do UFC, já falei isso aqui, apesar do Max Holloway ter sido amassado e obliterado pelo Topuria, velho. Aquilo ali não tava valendo o cinturão BMF, entendeu? Então o Holloway se mantém com a cinta, por mais que Topuria tava andando ali no backstage com o Merab do Valishvili com os dois cinturões, né? E tinha inclusive o BMF ali, eu falei, caraca, velho, tava valendo o BMF, mano? Aí eu botei no grupo aqui do WhatsApp, a rapaziada me respondeu, falou que não, que era só gastação mesmo, ele é da zoeira, os dois. Enfim, apesar do impasse, o treinador do Charles do Bronx sugeriu uma medida paliativa. A disputa pelo cinturão simbólico do UFC, o BMF, que hoje pertence ao Max Holloway. Segundo Lima, isso seria o suficiente para atraí-lo a competir. Tá na ideia, interessantíssimo, curti, eu acho que tá na ideia. Vamos ver qual que é a ideia. O Charles do Bronx tem muito caminho a percorrer, vamos nessa. Nós nos importamos muito com o cinturão. Nós queremos esse cinturão. Nós não escolhemos o oponente, mas queremos o cinturão. Charles também adoraria o título BMF que Max Holloway tem. É um novo cinturão, é um novo desafio. Vale lembrar que os dois lutadores já saíram na mão. Só que a luta não durou muito, o Charles do Bronx teve uma lesão, caiu no chão, sabe? Foi uma parada meio, trágico, triste, enfim. Então eles não lutaram, né, cara? A luta iniciou, mas teve ali uma lesão. O Charles estava vindo com alguns problemas, enfim. Quem lembra, só colocar nos comentários aí o que aconteceu mais ou menos nessa época para poder refrescar a memória da galera. E aí, é uma luta enorme contra alguém muito grande que tem história. Cara, Max Holloway até então nunca tinha sido nocauteado no UFC. Isso aí, e ele era dono de um dos momentos mais insanos do Ultimate, tá? Não é um momento só não, filho. São vários momentos. Max Holloway é louco, insano demais. Um dos meus lutadores preferidos. Estamos em negociações para isso. O UFC nos disse que eles não podiam nos dizer nada ainda, que teríamos uma nova reunião em Londres e certamente coisas boas sairiam. Sempre tivemos boas negociações. Charles me disse que quer lutar em junho, mas se não tivermos o BMF ou o título, não sei se lutaríamos. Talvez contra Justin Gaethje, né? Justin Gaethje acabou de vencer o Fiziev, confere? E foi lutão. Nossa senhora, velho. Lutão. Justin Gaethje foi nocauteado pelo Max Holloway. Inclusive, é um dos momentos insanos que eu acabei de citar aqui nesse vídeo. E aí o Justin Gaethje, que teve uma ótima luta e vende muito, ou uma nova luta com o Dustin Poirier, que vende muito também. Dustin Poirier já falou que parece que na mente dele, né, ele tá tentando achar um combate para poder encerrar sua carreira e se aposentar, né? Infelizmente, né, The Diamond Dustin Poirier, velho. Eu não sei se eu tô preparado pro Poirier se aposentar, sabe? Poirier é um dos meus lutadores também preferidos, o Volkanovski, Dustin Poirier. Isso eu tô falando a gringaiada, beleza? São os meus lutadores preferidos, não tem jeito, galera. Então, quando se aposentar, sentirei faltas. Isso é normal. Agora, lhe pergunto antes de finalizar o vídeo. Você gostaria de ver Charles do Bronx versus o BMF Max Holloway nessa revanche aí? Ou você prefere ver, ou você acha que é mais merecido, é mais plausível assistirmos Charles do Bronx, Charles Oliveira versus o Macaxeira, Islam Makhachev? E aí, a gente vai tentar ver aí, né? Vamos botar fé no Charlinho, pro Charlinho levar a Macaxeira pra farofa. E aí? Comentem, senhores, comentem, deixa o seu like, solta o seu comentário, vamos debater, vamos tacar o fuzuê, o rei do vu nesses comentários. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui. Chama! Muito obrigado e até a próxima.